Oi, gente. Olha, desculpa por não ter postado vídeos novos, sabe? É que eu tive um mês difícil e olha, eu só fiquei postando aqueles vídeos curtinhos lá de sátiras, de piada só pra entreter, pra ficar um pouco mais na comédia. Vou tentar, né? Enfim, vou direto ao ponto. Eu estou trabalhando numa sequência, que vocês podem chamar de fanfic, o que vocês quiserem, de Power Rangers RPM. Relaxa, não é algo tão grande assim. Eu não quero uma sequência tão grande. São só 8 capítulos, tá? 8. Nada mais que isso. Só 8. Nada mais e nada menos. 8. Para juntar com os 32 episódios da temporada original para dar 40, porque antigamente a média dos episódios de Power Rangers são sempre em 40 episódios, né? Então por que não somar com mais 8? 32 com 8, enfim. E não, Beast Morphers eu nunca vou considerar como sequência de RPM, nunca. Até porque são uma equipe diferente, se passa no universo principal de Power Rangers, enquanto o RPM ele tem seu próprio universo, assim como o Dino Charge. Porque se fosse para ter uma sequência de RPM, tinha que ser com esses heróis. E antes de mais nada, eu só quero pedir pro pessoal que ficar agindo como se só eu quisesse que tivesse Ranger laranja na equipe. Parem, tá? Parem de insistir que só eu que quero isso, que ninguém quer, porque eu acho que tem muita gente que ia gostar de que tivesse Ranger laranja pra RPM, tá? Então pare de tacar as coisas em mim, acha que só eu que quero isso, parem, tá? Só pare, porque se você entendesse por que eu queria, porque veja só os números. Como você acha que é justo não ter um Ranger com esse número, enquanto o vermelho, o azul, o amarelo, o verde, o preto, o dourado e a prateada são de 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Cadê os 6? O Zord é laranja e tem que ter Ranger laranja e não pode? Porque vocês dão valor pra essas porra de Rangers espíritos que nunca serviram pra merda nenhuma, porque eu não suporto esses Rangers. Mas vocês ficam ruins, vocês fazem birrinha quando eu falo que devia ter esse Ranger laranja, só porque na época que Fúria da Selva teve o seu primeiro Ranger roxo, e eu falo que também devia ter tido laranja em RPM, e devia mesmo. Vocês podem não concordar, mas tem que aceitar que devia ter tido sim, tá? Porque olha, tô no meu limite, eu não quero me estressar, olha, eu tive um mês muito ruim, e eu não quero perder minha paciência, então por favor, parem com isso, parem de falar que só eu que quero Ranger laranja, só eu que gosto dessa cor, parem, tá? Por favor, só parem. E também parem de dizer que esses Super Sentais da Era Rio são bons, porque não são, são horríveis, umas bostas, tá? Todos. Kira Major, Zenkaiger, Dom Brothers e King George, a maior decepção. Porque quando eu falo que Super Sentai devia ter parado em Kyuranger, porque esse foi o último Sentai bom de verdade que tivemos, mas vocês acham ruim quando eu falo, né? Vocês acham ruim quando eu falo os fatos e vocês acham que eu não tô falando fato, é só opinião, né? Por isso que eu tô meio estressado, mas olha, para esse vídeo eu vou tentar me conter, eu não vou gritar e eu vou tentar falar menos palavrões. Mas ó, tá difícil, viu? E olha, eu não quero que só crianças vejam, tipo, eu sempre deixo meus vídeos não é para criança, porque aí se fosse para criança, ninguém podia comentar nada, né? Então, calma. Vamos começar com os capítulos de Power Rangers RPM. Porque é um Mega Power Brasil, eles fizeram um vídeo falando que teve algumas temporadas que mereciam sequência. E ele só pegou temporadas boas, mas eu não acho que todas mereciam uma sequência. RPM sim, agora Espaço, SPD Galaxy Perdida, eu acho que terminou do jeitinho certo, né? Mas Força do Tempo, que é uma temporada perfeita, sem nenhum defeito, ganhou uma sequência, que é só pros quadrinhos. Então por que a RP não pode ganhar uma sequência e ter um Ranger laranja nessa sequência? Não precisa ter pra série, não precisa ser live action. Pode ser uma sequência de RPM para os quadrinhos, ou pra animação, ou pra uma outra coisa, né? Agora, já não precisa ser exatamente pra série, né? Então tenta entender meu lado. Então, por favor, vamos ver os capítulos. O capítulo 1, o Vengix. 6 meses depois da nossa vitória contra o Vengix, ele acabou retornando como um vírus ainda mais perigoso, né? E a doutora K, temendo que isso acontecesse, decidiu recrutar novamente os Rangers RPM, né? Porém, apenas os 5 foram convocados, porque ninguém sabe onde estão os gêmeos, né? Tiveram que ser só esses 5 mesmo. Só que no meio da luta, o Dillo, que era o Ranger preto, aparentemente se sacrifica para salvar sua irmã Tenaya, que estava no meio da batalha, né? E a Tenaya, então, teve que se tornar a nova Ranger preta, né? Porque eu quis aproveitar que na versão de Gokard e Super Mega Force, quando eles se transformavam em RPM, Gonger, a rosa virava a versão feminina do preto, né? Que tinha saia e tudo mais. Então eu acho que poderia ser interessante se a Tenaya fosse a Ranger preta no lugar do seu irmão, que havia desaparecido, né? E aí o segundo episódio começa com o Scott dizendo que sabe como a Tenaya se sente ao perder o irmão mais velho,
que, na verdade, não, o Dillon e a Tenai não era, o Dillon é exatamente mais velho que a Tenai, né? Mas o que eu quis dizer é que o Scott sabe como ela se sente, porque ele também perdeu o seu irmão. Na verdade, o seu irmão Marcos, que sofreu um acidente aéreo numa explosão e foi dado como morto. Eu não acho que ele deve ter morrido de verdade. Pode ser que ele tenha sobrevivido, mas o seu corpo não foi achado, né? Você já parou pra pensar nisso? Então, os 5 Rangers da RPM. Agora você vê que é a Tenaya, né? Tipo, é o Scott, Summer, Flynn, Zig e Tenaya de preto. E aí eles são atacados por um misterioso Ranger Laranja que estava a serviço de Fênix. Ou seja, o Ranger Laranja vai começar como um vilão nessa série. E ele ataca os outros Rangers. E é ele que controla os Zords do Ranger Verde e Preto. Ou Volvemax, porque o Volvemax também é composto pelo Zord Crocodilo, que é laranja. Ou seja, ele que controlava esse Megazord fazendo atacar os outros Zords. Só que aí, de repente, durante a briga, eles descobriram que o Ranger Laranja era o Marcos, o irmão do Scott. Aí o terceiro episódio mostra como o Marcos sobreviveu ao acidente aéreo e o Ventix pegou o corpo dele para fazer uma lavagem cerebral. E ele queria usar ele em uma situação especial, mas não teve tempo, porque o Ventix tinha sido destruído antes, no temporada anterior, antes de colocar o seu plano em prática de usar um Ranger Laranja para o mal. E a doutora Kai faz uma examinação na cabeça do Marcos, né, mas ele acaba escapando, né? E ela revela que originalmente a RPM ia começar com 6 Rangers. Só que o Ranger Laranja, ela não teve tempo de terminar o sexto morfador, no momento que teve a explosão em que se afastou ela e os seus amigos, os Ranger Gêmeos, o Dourado e a Prateada, que ela pensou ter morrido. Por isso que começaram em 5 Rangers, né? E aí, então, o quarto episódio começa com o Ranger Vermelho e o Ranger Laranja se enfrentando, até que no final, o Ranger Laranja revela que conseguiu se libertar do controle graças à ajuda da Doutora K, que anulou os efeitos na sua mente, fazendo com que ele voltasse ao normal. E com isso, Marcos e Scott podiam voltar a serem unidos como irmãos, né? E ele agora seria considerado o verdadeiro sexto Ranger da equipe, né? Até porque tem um 6 no peito, né? Então eu acho que Power Rangers RPM foi bom, mas poderia ter sido perfeito assim, né? Se vocês acham não, tanto faz, vai. E aí o Zenith Megazord volta a ficar completo e cheio de poder. Aí o quinto episódio começa com a Tenai decidindo que ela mesma ia destruir o Vendix para poder vingar o seu irmão, né? Porque embora ela ainda ache que seu irmão Dilo ainda possa estar vivo, ela ainda queria tentar honrar o legado do seu irmão, né? Até porque ela é a Ranger Preta. Aí o episódio 6 mostra o retorno dos Ranger Gêmeos, o Jim, Dourado e Dima Prateada, que voltaram com um novo aliado, o Ranger Cobalto, que ninguém sabe quem é, pode ser o mentor deles, porque eu não sei qual seria a identidade definida por Ranger Cobalto. Eu defini que o Ranger Laranja seria o irmão do Scott, o Marcos. Então eu acho que aí, pensando bem, são 3 Megazords formados por 3 Zords. E acho que geralmente o padrão seria 2 rapazes e uma menina, né? Aí no Megazord primário seria o vermelho e o azul e a garota de amarelo, né? Aí os secundários seria o verde e o laranja como os rapazes e a garota de preto. E a RPM, os rapazes dourado, cobalto e a garota prateada, né? Para quem fica achando que se fosse para ter esse padrão, o laranja tinha que ser uma mulher, mas não, é que laranja está muito perto do amarelo, né? Então é melhor que se a amarela é uma mulher, o laranja tem que ser um homem, né? Nada pessoal. E aí, então, são 9 Rangers. Aí o título seria All Nine, que seria todos os 9. Aí seria que nem Kill Ranger, né? Mas eu acho que pra dar uma distinguida, eu achava que se o Zord do Baleia, que é o número 9, fosse roxo, aí ficaria perfeito, né? Opa, desculpa. Ah, tá bom assim, vai. Eu acho que eu já exaltei demais. Agora vamos pro sétimo episódio, que seria eles enfrentando o Ventrix, que finalmente assume sua verdadeira forma. Algo parecido que vimos em Beast Morphers, mas como eu falei, Beast Morphers não é a sequência direta de RPM. É só o retorno do Ventrix e mais nada. Agora a sequência de RPM não é não. E é claro que nessa batalha temos o retorno do Dilo, que conseguiu sobreviver com a ajuda de alguns aliados, né? Aí todo mundo pergunta, será que o Dilo já vai voltar a ser o Ranger Preto? Ah, melhor não, né? Afinal o Ranger Preto já é T9, então ele pode voltar a ser um Ranger próprio, exclusivo, né? Um Ranger que não tem nenhum Zord. Poderia ser ele como Ranger branco, que não tem nenhum Zord branco, né? E também tem os Paleomax, que são os Zords lá do trem de dinossauros, né? Que apareceriam só para dar o complemento para a equipe, né? Aí vamos para o último episódio, o episódio 8, que seria a grande batalha final, onde teria algumas cenas lá daquele
especial despreciável de Go Ranger 10 anos depois. Porque se o especial fosse bom, eles tinham que ter feito o Ranger laranja lá. Mas não fizeram, né? Eles não pensaram em nada. A Toei não pensa em laranja, a Toei não pensa em ninguém. A Toei é uma empresa que só olha pro próprio umbigo, mas vocês não querem acreditar, né? Vocês acham que a Toei é que pensa no público-alvo dessas crianças, não pensa porra nenhuma, tá? Eu tô tentando ficar calmo, mas olha, é o último episódio. E com isso temos o grande desfecho, com apenas os 7 Rangers fazendo essa combinação, enquanto os Rangers laranja, cobalto e os outros Paliomax acabam dando força. Só que no final, como esses eram os 7 Rangers mais experientes, eles tiveram uma conexão com a dimensão dos Rangers, que pode ter alguma ligação também com as chaves Rangers usadas em Super Mega Force. E é claro que no final, apenas esses novos Rangers que foram introduzidos nessa sequência, o laranja, o cobalto, esses três aí, que pra mim eu acho que não precisava ter esses três não, só o laranja e o cobalto. Em especial o laranja mesmo. Mas eu acho que seria interessante se também tivessem as Rangers Keys, que são as chaves de Gokaigers, né? Enfim, obrigado, tá, gente? Essa é a minha sequência. Essa é uma. Eu trabalhei muito pensando nisso. Tá, claro que foi meio nas coxas, mas isso é um trabalho. Eu trabalhei nisso. Eu, eu me dediquei pensando numa ideia, numa sequência de RPM que o Mega Power Brasil falou que poderia ter tido, né? E olha só, vocês acham que Beast Morph é sequência? É nada. RPM que deveria ter sido a sequência com tudo que eu falei até agora, tá? Vocês podem não concordar. Eu respeito quem não concordar, mas por favor, parem com essa história de que só eu quero que isso aconteça, tá? Só isso, tá? Eu só peço isso, tá? Muito obrigado. Que o poder os protejam. Valeu por terem assistido até o fim. Desculpa se me exaltei, mas por favor, não me testem, tá? Tchau.